pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais uma palestra aqui do nosso congresso. Já estamos aí no terceiro dia, caminhando para o final, mas ainda temos muitas atrações aqui até o final da noite. Vamos receber agora a professora Jane Glécia, ela que vai contar um pouquinho para nós dessa experiência que é o projeto Cine Jericolewood, letramento multimodal e afirmação cultural nas práticas audiovisuais escolares. Ela que é professora de pedagogia, pós-graduada em cinema e linguagem audiovisual, mestranda em formação de professores, foi vencedora do prêmio LED na categoria Educadores em 2024. Então, professora Jane Glécia, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o convite de vir compartilhar com todos nós um pouco dessa experiência que a senhora já vivenciou aí. Seja muito bem-vinda e a palavra está com a senhora. Olá, meu nome é Jane Glécia Tavares, sou professora da Rede Pública de Ensino da Paraíba e pesquisadora apaixonada pelo audiovisual. Cine Jericho Hollywood é uma potência criativa que nós viemos apresentar a vocês, na educação rural e também no contexto urbano, uma experiência de letramento multimodal e afirmação cultural nas práticas audiovisuais escolares. Esse projeto nasce da necessidade de repensar a prática pedagógica tradicional, partindo da máxima de que os alunos chegam à escola carregados de conhecimentos. O projeto convida-os a criar, expressar e afirmar suas identidades. Ele rompe com a lógica bancária da educação e valoriza os saberes locais, a cultura e os modos de vida das comunidades. Nosso projeto nasceu na necessidade de que os alunos se tornassem críticos, autores, produtores de seus conhecimentos e não apenas um receptáculo. Nós sabemos como a educação tem sido vista de uma forma de que o aluno é um objeto que recebe conhecimento, o professor dotado de todo o conhecimento e apenas transfere. Os alunos chegam à escola com suas experiências, suas vivências, e nesse meio termo, nós compartilhamos, dividimos os conhecimentos e não apenas impomos a eles a sua forma de pensar. Então, foi dessa maneira que o projeto nasceu, o Cine Jericho Hollywood nasceu, para que crianças e também a comunidade pudesse participar desse fazer educação. O conceito de letramento multimodal, tão utilizado por Ganter-Kress, o conceito de que nos ajuda a entender como diferentes linguagens, como imagem, som, corpo e palavras, constroem sentidos juntos. Mas mais do que aplicar essa ideia de forma técnica, buscamos uma abordagem crítica e situada, onde cada escolha expressiva carrega um valor social e cultural. Vemos na imagem a produção da escrita. Os alunos iniciam esse processo de letramento multimodal com a escrita. Somos de uma escola rural pequena, que não tem biblioteca, não tem um pátio, temos apenas as paredes da escola e os meninos, a partir desse espaço, conseguiram transformar a sua realidade, transformar o seu espaço escolar. Eles escrevem, iniciamos com a escrita de narrativas, essas narrativas viram livros, que mesmo nós não tendo uma biblioteca, mas os alunos levam para casa, então eles leem com a família, leem para os amigos, para pessoas que não conseguem ler, muitas crianças disseram isso. Nós lemos nossos livros para alguns amigos da família que não conseguem ler, para que eles conheçam nossas histórias. E essas histórias, elas se tornam curta-metragens em stop motion. Então, também não tínhamos material para fazer os curta-metragens, né? Não tínhamos câmera, não tínhamos cenários, então o que a gente fez? Os alunos vão construir. Os meninos faziam os cenários com massinha de modelar, com papelão, utilizavam cola, papelão, folhas que iriam ser descartadas, pegavam materiais, íamos ao redor da escola, pegavam alguns palitinhos e fazíamos materiais para usar nos cenários. Aqui está um dos cenários, que tem uma criança com um ring light e uma câmera. Esse cenário era basicamente uma gaveta do guarda-roupa, que foi transformado em cenário para que os meninos colocassem os bonequinhos para fazer os filmes. E a partir deles fazíamos os filmes, os curta-metragens em stop motion. Para quem não sabe o que é stop motion, aqueles filmes em que cada foto, cada frame, né, uma foto, você para, dá um leve movimento do objeto para que ele consiga ganhar movimento com a sequência de fotos.
E em seguida temos a sinopse de um dos nossos filmes, o Cinderela Nordestina, que foi o nosso primeiro filme em live action, em que os alunos ajudam a construir o roteiro e são atores também. Cine Jerico Hollywood na prática. No Cine Jerico Hollywood, os alunos produzem curta-metragens em stop motion e live action, utilizando materiais que têm à mão, como eu falei, né, o papelão, a massinha, o tecido, cenários reais da comunidade. Eles narram com seus próprios sotaques, usam o corpo e a voz como linguagem. Cada filme é uma manifestação de pertencimento, uma forma de dizer nós podemos. Nós utilizamos muito o cenário local para fazermos os curta-metragens. Esse daqui é O Menino da Roça, um filme de Lara Sofia. Ela mostra um pouquinho do êxodo rural. Nesse curta-metragem, ela contou um pouquinho da história da família dela. Então, vivências da própria comunidade, de quando pessoas jovens saíam de suas comunidades para tentar a vida no Sudeste, iam para São Paulo, iam para o Rio de Janeiro, para conseguir manter a família que ficava, né, ter um futuro melhor. E quando a gente colocou o projeto, foi exatamente nisso que a gente pensou. Como esse projeto vai poder influenciar positivamente as crianças, para que elas saibam de onde elas são, para onde estão indo, o que querem, como querem, de que forma a educação pode modificar a vida das crianças. Então, o Cine Jericho Hollywood foi e está sendo um projeto que está dando visibilidade às crianças da zona rural, aos moradores da zona rural, e a forma que ele se insere na comunidade é uma forma de valorizar o seu pertencimento à comunidade rural, de não esquecer os seus valores enquanto cidadãos do campo. A metodologia de pesquisa do trabalho envolveu a análise de filmes, né? Nós produzimos filmes, mas antes de tudo trouxemos uma carga de material bibliográfico. Os meninos liam narrativas, porque todos os curta-metragens e histórias, eles vêm de uma carga de conhecimento de outras narrativas, então eles leem muito, não leem por obrigação, eles leem com prazer, não é aquele vamos olhar os livros e me diga o que o autor está dizendo. Não. O que você sentiu ao ler aquele livro? O que você sentiu ao ver aquele filme? O que ele despertou em você? Então, durante todo esse processo, fizemos entrevistas, né, com os envolvidos, com as crianças. As próprias crianças fizeram questão de ir à comunidade, conhecer representantes da comunidade, as pessoas com mais experiência na comunidade. Aqui temos o caso de uma senhora que era uma das professoras mais antigas da nossa comunidade rural. Somos em 17 comunidades rurais, e eles fizeram questão de ir lá conversar com ela, de conhecer um pouquinho da história dela e de histórias que ela tinha para contar de tempos anteriores. Então, foi uma escuta atenta, sensível aos sentidos construídos por eles durante cada etapa. Os principais resultados o que vimos foi muito além do aprendizado técnico, né? Os estudantes se tornaram protagonistas da própria história, a escola se transformou em espaço de criação, autoria, visibilidade. Eles não apenas aprenderam a ler e escrever, que era um dos focos, com diferentes linguagens, mas também se reconheceram como sujeitos culturais e criadores de sentido. As crianças melhoraram, sim, significativamente a escrita, a leitura, em termos de criticidade, de falar em público. Isso foi bastante percebido porque eles conseguiram se sentir mais desenvoltos, né? Mas principalmente de saber o que queriam, o que estavam fazendo ali, de se sentirem parte de um processo da educação, não de se sentirem passivos, né? Eles estavam ativos nesse processo. Então, era incrível você ver as crianças que eram crianças de terceiro e quarto ano, influenciando os coleguinhas de séries maiores e de séries de anos iniciais, né, do infantil. Olha, o projeto é incrível, é maravilhoso, vamos participar. E todos eles faziam questão de sair pela comunidade, de mostrar para as pessoas o quanto o projeto estava influenciando na escola e na vida deles. Contribuições do projeto, né? O Cine Jericho Hollywood nos mostra que a multimodalidade não pode ser tratada de forma deslocada da realidade social.
e cultural dos sujeitos. Ela precisa ser viva, situada e significativa. A escola pública, especialmente aqui no campo, pode e deve ser um território fértil para a criação, a crítica e a afirmação de identidades. Nós temos, principalmente no campo, de anos anteriores, a evasão escolar, o quanto as crianças e adolescentes deixavam a escola por necessidade, seja por falta de condições, pela necessidade de trabalhar ao invés de estudar. E, ultimamente, a gente tem visto formas diversas de nós trazermos os alunos à escola. Então, uma maneira que a gente encontrou de abarcar essa realidade, de trazer os alunos para junto da escola, não só com que eles viessem à escola para adquirir conhecimento, mas que eles viessem ativamente à escola, para que participassem do processo educativo, para que eles fossem um conjunto junto conosco, né, formássemos uma cadeia de conhecimentos e pudéssemos, como diz Cora Coralina, né, em um de seus textos, sermos um conjunto de retalhos, né? Uma colcha de retalhos, porque somos um pedacinho de cada pessoa que passa por nós. E também damos um pouquinho de nós para as outras pessoas. Então, isso se torna uma colcha de retalhos, de conhecimentos de um e de outro que vai passando pelo nosso caminho. E eu espero que esse trabalho tenha motivado professores a conhecer mais outras formas e outras metodologias de ensino, mas mostrar para vocês um pouquinho de nossas conquistas. O que esse trabalho trouxe, além, né, do conhecimento, todas essas vivências dos meninos. Como somos de comunidades rurais, dificilmente muitos alunos eles sairiam da zona rural para ter oportunidades fora, né? Muitos são de famílias carentes e coisas que o projeto nos trouxe só seriam vividas ou vivenciadas provavelmente depois de adultos. Como no caso temos algumas fotos aqui, temos eles na praia, incrível, maravilhoso, no cinema, que por incrível que pareça, o cinema mais próximo a nós fica a cerca de 150 quilômetros. Então, nós não tínhamos essa experiência de ir ao cinema. Foi algo trazido pelo projeto. Né? A LDB preconiza que temos 2 horas de cinema mensal nas escolas Cinema Nacional. Então, o que a gente fez? Ao invés de trazer apenas filmes, o cinema pela telona para os meninos, por que não fazer filmes contando suas histórias? Por que não fazer filmes que mostram a realidade dos alunos, que mostram a perspectiva dos alunos em relação às suas experiências, em relação à sociedade, em relação à sua vida? E por que não seus desejos, seus anseios? E aí nós fomos ao cinema, tivemos a oportunidade de levar os meninos ao cinema, de levar os meninos a conhecer a nossa Hollywood nordestina, que é em Cabaceiras, e de levá-los a fazer gravações em uma cidade próxima aqui fora do estado, que é em Pesqueira, no Pernambuco, em que os meninos realmente se sentiram atores, né, atuantes. O projeto em si, ele relata desde as pequenas necessidades dos alunos a sua esperança em um futuro melhor, né? Como esse projeto resgatou, como esse projeto transformou não só as crianças, mas a própria comunidade, porque o projeto ele vai se desdobrando em conhecimentos científicos da escola, porque nós abarcamos os conteúdos, né? As disciplinas de português, matemática, geografia, todas as disciplinas podem ser incluídas a partir do stop motion, desde que você queira incluir. Né? As mais comuns são português, história, geografia e artes. São as mais práticas para ser colocada, mas qualquer conhecimento você pode colocar a partir do stop motion. E os meninos conseguiram, dessa forma, levar para a comunidade o conhecimento escolar e também os conhecimentos empíricos. E pegamos pessoas das comunidades, né? Muitas pessoas das comunidades fizeram questão de repassar conhecimentos deles, de fazerem parte dos filmes, tanto em stop motion quanto em live action. E toda essa gama de conhecimentos, de contribuição, serviu para que nós fizéssemos do nosso Cine Jerico Hollywood uma rede de apoio
uma rede de apoio com práticas vividas e vivenciadas pelos alunos. De acordo com Chimamanda Adichie, ela tem uma frase muito bonita que é o perigo de uma única história, né? Não é de uma história única, porque eu sempre falo, todos nós temos uma história única, cada um tem a sua história vivida à sua maneira, com suas experiências. Nós partimos de contextos sociais, culturais, econômicos extremamente distintos, né? Enquanto uns partem de um local já, digamos, seguro, né? Muitas outras crianças partem de uma realidade totalmente diferente. Então, quando ela fala do perigo de uma única história, não é do perigo de você contar a sua história, mas o perigo de ouvir as histórias apenas por um lado, né? De que nós temos que ouvir várias versões das histórias, de que nós tivemos por muito tempo a comunidade rural silenciada, né? Colocada num lugar à margem, de que não teria conhecimentos suficientes, não teria histórias bacanas para ser mostradas. E o projeto veio à nossa escola para mostrar justamente o oposto, de que nós temos muito a contar, temos muito a oferecer, e de que essas histórias deixam de ser contadas por um viés de pessoas submissas. Não, nós vamos contar a nossa história, nossas necessidades, sim, mas temos muito a falar. Né? A educação como um todo, ela precisa ouvir também os alunos. Nós precisamos de que esse lado seja mostrado, do quanto o aluno pode ser protagonista, pode ser autor do seu conhecimento. Em relação a alguns dos filmes, os alunos, o filme Cine Jericó, o filme Cinderela Nordestina do Cine Jericó Hollywood, em que os meninos foram parte não só da atuação, mas também da produção, ganhou alguns prêmios. Por incrível que pareça, somos sim premiados. Imagina, incrível que pareça nada. Foi maravilhoso fazer parte do processo e os meninos ficaram encantados porque eles participaram do Cine Árido, do Cine Caatinga, o Cine Boneca de Pano, e foi premiado como um dos filmes para a educação infantil, né, premiado por escolha pública, né, por voto público de escolas, em que outras crianças também se viram naquelas historinhas e sentiram talvez a necessidade de se sentir protagonistas. Então, os filmes não só são filmes para criança, como são filmes feitos por criança, com o olhar deles em relação à realidade, em relação ao que vivemos. E quando colocamos o letramento multimodal nesse fazer educativo, nós mostramos a importância de todas as formas de linguagem, tanto a linguagem pelas palavras, pelos gestos, pelos sons, né, imagens. Nós mostramos como é importante que as crianças se tornem produtoras de sentido. Não é um modismo, não é porque está em alta ou porque um certo teórico disse que seria importante, mas é porque desta forma você vai despertar nos meninos todas as linguagens, todas as formas de linguagens, e eles vão conseguir compreender, não apenas ler decodificando, mas eles vão entender o que está escrito, o que está subentendido, vão poder inferir pensamentos em relação àquilo. De forma geral, o projeto com a construção de narrativas, né, em que eles escrevem as histórias, ilustram as histórias, ganham os livros se transformam em curta-metragem stop motion. Nesse processo, eles criam a história em forma de roteiro, eles confeccionam os objetos, confeccionam os personagens, eles colocam em prática a partir do aplicativo, eles vão fazerem as fotos, eles colocam vozes em cima dessas histórias, e em seguida fazemos o live action. Todas essas linguagens, elas convergem para um processo de produção de sentido, e não de alunos como consumidores. Não é apenas não são apenas pessoas consumindo o audiovisual, mas são produtores
e dando sentido, não é a pedagogia em si, uma prática pedagógica, a utilização do stop motion como uma prática pedagógica para influenciar, para incitar a criticidade dos alunos. E nesse fazer educação, a escola vira cinema, a comunidade vira cenário, os alunos se transformam em autores, atores, né? Eles são críticos do que fazem, e a importância da escola como um local que incentiva, um local que ajuda a transformar, e não um local que repreende, que limita os alunos em suas percepções, né? Nós precisamos mostrar mais locais em que os alunos se sintam abertos, deixar que eles adentrem com seus conhecimentos, mostrar a importância de que o aluno se sinta livre para poder pensar, criar, ser crítico, ser ativo em suas histórias. A partir dessa perspectiva, eu acredito que a educação ela pode sim modificar os alunos, ela pode transformar e embutir neles a perspectiva de que nós podemos, nós conseguimos, né? Eu deixo para vocês essa perguntinha aqui. Que histórias seus alunos estão prontos a contar, se lhe dermos a chance? Né? Que histórias maravilhosas não devem estar por aí? Quantas crianças incríveis poderiam ter suas histórias contadas, poderiam contar mais histórias, diferentes histórias, se nós nos permitíssemos, né? Se não apenas buscássemos a educação que é quantitativa, que procura estatística, que quer mostrar, olha, qual o nosso nível, em que nível estamos, ao invés de dizer como esse aluno está chegando à escola e o que ele tem a oferecer, porque eles têm muito a oferecer. Não somos só nós, escola, que temos a oferecer ao aluno, mas o aluno tem muito a nos oferecer também. Então, quantas histórias maravilhosas não temos por aí, e é só deixarmos que eles nos mostrem. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho do Cine Jericho Hollywood e fiquem com Deus.